chuva, o clima está muito mais gostoso. Eu espero que você esteja também feliz e sendo abençoado por Deus. Vamos continuar o nosso estudo sobre a primeira carta de Pedro. Estamos agora no capítulo 3. Vimos na semana passada submissão. Começamos ali na aula passada, né? Nós falamos sobre o capítulo 2, dos versículos 11 até o final do capítulo, até o versículo 25. E falamos sobre submissão. Esse é o tema dessa parte central da carta de Pedro. E vimos como é, então, que um cristão se submete às autoridades, obedecendo a Deus. Vimos, em primeiro lugar, não é? A nossa submissão ao rei, no nosso caso, ao presidente, depois aos governadores. E no final do texto, nós falamos um pouco sobre submissão de empregados cristãos aos patrões. Nós vamos continuar esse tema de submissão hoje. E vamos ver, então, como é que um marido ou uma esposa cristã se submete no casamento, obedecendo a Deus. Vamos estudar esse texto, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Vamos ver 7 versículos hoje, tem bastante informação. Antes de lermos o texto, eu queria falar um pouquinho sobre essa parte do casamento, não é? Deus precisa estar presente no casamento hoje. Deus precisa. O casamento é como se fosse um triângulo, não é mesmo? É Deus numa ponta, o marido na outra ponta e a esposa na outra ponta. Se está faltando alguma coisa, fica difícil. Se o marido não tem comunicação com Deus, é difícil o seu casamento. Se a esposa não tem comunicação com Deus, fica difícil o seu casamento. Se o marido e a esposa não têm comunicação entre eles, fica difícil o seu relacionamento com Deus. É um triângulo, não é? Todos ali fazendo a sua parte e tendo comunhão. Deus precisa estar presente no casamento hoje. Infelizmente, a realidade é que muitos casamentos estão terminando por falta de colocar Deus como prioridade. Você deve conhecer casamentos que terminaram em separação. Eu conheço. E a causa disso é que Deus não estava presente neste casamento, como prioridade. E é isso que nós vamos ver, então, no nosso estudo hoje. Aqui, nesse texto, como nos exemplos anteriores, sobre a vida do cristão como um cidadão, né, em obediência às autoridades, e como um empregado, em obediência aos seus patrões, nós vamos ver a submissão aqui neste texto como uma parte fundamental na vida da esposa e na vida do marido cristão. Lembra que o tema dessa parte da carta de Pedro, do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 3, versículo 12, o tema é submissão. Já falamos sobre a submissão do cristão como um cidadão, já falamos sobre a submissão do cristão como um empregado, e hoje nós vamos falar sobre a submissão do cristão como uma esposa ou um marido cristão. O casamento é algo que precisa sempre estar sendo trabalhado. Sempre.
o sucesso no casamento não é algo automático, né? Casei, meu casamento vai ser um sucesso. Não é assim, infelizmente. O casamento é algo que precisa sempre estar sendo trabalhado. Sempre, todos os dias. Somente pelo fato dos dois, né, o marido e a esposa, serem cristãos, não é uma garantia que o casamento vai ser um sucesso. Você já pensou nisso? Somente o fato do marido e da esposa serem cristãos não é uma garantia que o casamento vai ser um sucesso. Precisa ser trabalhado. Deus precisa ser colocado como prioridade. O casamento é algo que todos os dias o casal vai trabalhando junto com Deus. Aí sim nós vamos ter sucesso. Quando um dos dois não é um cristão, as coisas se tornam mais difíceis ainda. Se os dois sendo cristãos, isto não é uma garantia de um casamento com sucesso, imagina quando um deles, ou o marido ou a esposa, não é um cristão. Se torna mais difícil ainda o sucesso no casamento. E por isso que nós temos estas instruções agora em 1 Pedro capítulo 3, né? Vai nos ajudar a ter sucesso em nosso casamento. Na verdade, não importa se você é casada ou casado, não importa se você está nos ouvindo hoje e você é solteiro ou solteira. As lições sobre um casamento feliz e de sucesso servem para todos, né? Para todos. Você pode pensar que, eu nunca vou me casar. Ok, mas você vai ter um relacionamento, não é? Você vai ter um amigo, uma amiga, você tem os seus relacionamentos na sua família. Esses pontos que nós vamos estudar servem para você, com certeza. Se você é uma pessoa casada, serve para você, com certeza também. Muito importante isso que o apóstolo Pedro vai ensinar sobre submissão dentro do casamento. O apóstolo Pedro começa esse texto, nós vamos ler agora, começa o texto falando para aquelas mulheres cristãs que não tinham marido cristão. E ele vai ensinar como que essas mulheres cristãs poderiam converter os seus maridos a Cristo. Talvez você esteja ouvindo o programa agora, talvez você esteja vendo o programa agora, e você é uma mulher cristã, casada, que não tem o seu marido cristão ainda. Olha o que o apóstolo Pedro vai ensinar sobre como você pode converter o seu marido a Cristo. Vamos ler esse texto? Vamos ler 1 Pedro capítulo 3, vamos ver os versículos de 1 a 6. E aí vamos entrar no texto e ver o que Pedro ensina sobre mulheres cristãs que não têm maridos cristãos. O texto é este, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês
não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Palavras muito bonitas e muito interessantes. Como é que a esposa cristã vai ganhar o seu marido para Cristo? Pedro cita aqui nesse texto 4 características que eu quero ver com você hoje da esposa. Quero falar primeiro com as mulheres, da esposa na construção do casamento. Se você é uma esposa cristã e não tem o seu marido cristão, presta atenção nessas características. Se você é uma esposa cristã e o seu marido também é cristão, essas características servem para você também. Vamos ver quais são as características da esposa na construção deste casamento, ajudando o seu marido a se converter a Cristo. Primeira característica que notamos aqui nesse texto é procedimento ou comportamento. Mesma palavra, procedimento ou comportamento. Nos versículos 1 e 2, é aquela esposa que tem um marido talvez um pouco mais temperamental, um pouco mais difícil, um marido fechado. Como que ela vai ganhar esse marido? Através do seu procedimento, através do seu comportamento. Como é que o seu marido, que é meio áspero, fechado, um pouco mais duro, como é que ele vai mudar para ser como Deus deseja que ele seja? Através do bom procedimento da esposa, através do bom comportamento da sua esposa. Como é então que a esposa deve agir? Como é o seu comportamento, o seu procedimento? Olha lá de novo os versículos de 1 a 2. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra, pelo procedimento, pelo comportamento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Como é que essa esposa age no casamento? Com palavras de carinho, com um olhar de amor, de ternura, de carinho. Esse é o bom procedimento, o bom comportamento da esposa no lar. Em outras palavras, uma pregação silenciosa da esposa. Note que Pedro fala, não é? Que o marido vai ser ganho sem palavras, pelo bom comportamento, pelo bom procedimento da esposa. Eu já fui em casas onde a esposa não é cristã e o marido é cristão. E quando eu entrei na casa dessa pessoa, o rádio ou a televisão estava ligada no volume mais alto.
e era num canal onde só tinha pregação da palavra. Dessa maneira, o marido não vai ser ganho. Ele não vai gostar, né? Isso vai se virar contra ele. Pedro está dizendo: olha, a primeira característica de uma esposa cristã submissa a Deus é um bom procedimento, um bom comportamento. As suas ações falam mais alto do que as suas palavras. É a maneira como ela trata o marido, com carinho, com respeito, uma pregação silenciosa, não precisa falar. Ele vai perceber pelo seu bom procedimento, pelo seu bom comportamento, uma pessoa submissa a Deus. Essa é a primeira característica que vemos aqui. Um bom procedimento, um bom comportamento. A segunda característica aqui nesse texto é aparência. Aparência. Versículos 3 e 4. Vamos ler de novo? A beleza de vocês não deve estar nos enfeites externos ou exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. A segunda característica da esposa submissa a Deus, dentro do seu casamento, é aparência. Aparência. O ponto aqui do versículo 3 é o abuso, não é o uso. Não é para colocar toda a ênfase no exterior do corpo. O apóstolo Pedro, aqui, inspirado pelo Espírito Santo, não está ensinando que a mulher não deva enfeitar o seu cabelo. Ele não está ensinando que a mulher não deva usar joias. Ele não está ensinando que a mulher não deve usar roupas finas. O ponto aqui é o abuso e não o uso. A mulher não deve colocar toda a sua ênfase de aparência no exterior. Eu já estudei com muitas pessoas, e talvez você também conheça pessoas assim, que proíbem qualquer tipo de joia, qualquer tipo de penteado diferente no cabelo, qualquer tipo de vestimenta diferente para a mulher. E a maioria dessas pessoas tira o ensino aqui de 1 Pedro capítulo 3, versículo 3. Mas não é isso que Pedro está ensinando. Pedro não está dizendo que não pode usar isso. A ênfase aqui, mais uma vez, é no abuso e não no uso. A mulher não deve colocar toda a sua ênfase de aparência no exterior do corpo. Agora, lógico que uma aparência exterior bonita é uma coisa importante, não é? Com certeza, enfeitar o cabelo, colocar uma roupa bonita, colocar um perfume, é algo importante dentro do casamento. Mas o ponto de Pedro aqui é o abuso disto. É usar essas coisas somente na parte exterior. Por fora está muito bonita, mas e por dentro? O mais importante, Pedro vai dizer, é o interior. Porque no versículo 4, ele diz que a beleza
deve ser no ser interior que não perece. Interessante isso, não é? Porque a nossa aparência física, com o passar do tempo, ela vai mudando. Não sei se você já percebeu isso, né? Mas com o passar dos anos, a aparência física vai mudando. Depois de 20 anos de casamento, a aparência física não é a mesma de quando você casou. Depois de 30 anos de casamento, a aparência física não é a mesma de depois de 20 anos. A nossa aparência física, ela vai se modificando. E aqui, usando as palavras do versículo 4, ela vai perecendo, mas o interior não perece. Aí é que está a beleza desta aparência. Lógico que o exterior é muito importante, mas o interior é muito mais importante. Se a mulher dá ênfase somente na parte exterior, mas não cuida do seu interior, não tem valia. O apóstolo Pedro está dizendo. Lógico, mais uma vez, eu vou repetir aqui. A parte exterior, a beleza exterior é importante. A mulher vestir uma roupa bonita, arrumar o seu cabelo, é importante. Mas a ênfase deve estar no seu interior. É isso que Pedro ensina, não é? A beleza externa é importante, como falamos, mas a ênfase não pode ser somente na aparência externa. Esta passagem, refrisando aqui, né, dando ênfase de novo para ficar muito claro, esta passagem não é contra usar cosméticos, não é contra usar vestidos bonitos, mas deve haver um equilíbrio entre o exterior e o interior. Um espírito dócil e tranquilo, Pedro vai dizer. O interior, né? A aparência, a beleza interior. Um espírito dócil e tranquilo vale muito mais do que joias, roupas finas, penteados bonitos. A atração da esposa ao marido ou para o marido não é somente vista pelo exterior. Porque se for assim, daqui a alguns anos, a aparência diminui exterior e aquela atração já não existe mais. Mas quando a aparência interior é o mais importante, esse espírito dócil e tranquilo, mesmo que a aparência exterior comece a decair, a aparência interior não muda. E o marido vai continuar atraído por sua esposa. Aparência é uma característica importante. Um equilíbrio entre a aparência exterior, que é importante, e a aparência interior, que é mais importante. Um espírito dócil e tranquilo é aquilo que agrada a Deus. Tem um grande valor para o nosso Deus. Terceira característica da esposa na construção do casamento, a esposa que é submissa a Deus, a esposa cristã que quer converter o seu marido a Cristo. Já falamos sobre comportamento, não é?
um bom comportamento, já falamos sobre aparência. Aparência externa é importante, mas mais importante ainda, aparência interna. Um espírito dócil e tranquilo. Terceira característica, ainda nos versículos 3 e 4. Atitude. Atitude. A atitude da esposa cristã diante do seu marido não cristão é de grande valor para Deus. É o que o texto fala, né? A atitude da esposa não cristã para o seu marido, ou desculpe, da esposa cristã para o seu marido não cristão é de grande valor para Deus. E aqui não é a ideia, né? Esse espírito dócil, o espírito tranquilo, esta atitude que é de grande valor para Deus, não traz a ideia de ser uma pessoa quietinha, com a cabeça sempre baixa. Não é isso, não. O espírito dócil e tranquilo traz a ideia de força, de autocontrole, de elegância, de dignidade. Olha que bonito isso, não é? A esposa que tem um espírito dócil e tranquilo, o seu interior tem esse tipo de atitude, é aquela esposa que tem autocontrole, é aquela esposa que tem elegância na maneira de se comportar, é aquela esposa que se comporta com dignidade. Não é a ideia de ser quietinha, abaixar a cabeça. Não é isso, não. Exatamente o contrário, né? É autocontrole, é dignidade, é elegância. É aquela esposa que sabe como se comportar em qualquer situação. O marido é um pouco rude, ela tem autocontrole. O marido fala certas coisas que não deveria, ela se comporta com dignidade, né? O seu interior tem uma aparência muito bonito. A sua atitude tem características de autocontrole, de dignidade, de elegância. A atitude da esposa desse tipo, que tem um espírito dócil e tranquilo, não é aquela esposa barulhenta, mas é alguém de classe, que tem um coração tranquilo, né? De novo, aquela ideia de falar muito sobre Jesus dentro da sua casa, de ligar a televisão ou o rádio, sempre num programa de pregações 24 horas por dia. Não é isso que vai converter o seu marido, mas uma atitude de elegância, de dignidade, de autocontrole, de alguém com um coração tranquilo. Ela sabe quando falar e ela sabe quando deixar de falar. Ela sabe quando ligar o rádio e ela sabe quando desligar o rádio. Essa atitude de um espírito dócil e tranquilo. Uma pessoa com autocontrole, com dignidade, com elegância, sem ser muito barulhenta, mas com um coração tranquilo. Quarta característica da esposa cristã na construção do seu casamento. A esposa que é submissa a Deus, que quer trazer o seu marido para Cristo. Quarta característica, responsabilidade.
Vamos ver os versículos 5 e 6 de novo? Responsabilidade. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado. Está falando sobre o versículo 4, né? A sua beleza interior. Era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não darem lugar ao medo. Quarta característica, responsabilidade. A palavra obedecer, aqui no versículo 6, né? Como Sara que obedecia a Abraão. A palavra obedecer ali significa prestar atenção na outra pessoa, ver as necessidades. A palavra obedecer ali não significa tudo que Abraão falava, Sara batia continência e fazia. Não. A palavra obedecer significa prestar atenção no marido, na outra pessoa, ver as necessidades que o marido tem. Se você é uma esposa ativa, como com certeza você é, se você é uma esposa ativa, com muita energia, você vai dar atenção às necessidades dos outros. É muito comum isso, não é? A esposa sempre querendo ajudar os outros, ajudar os seus vizinhos, ajudar os seus filhos, ajudar em algum trabalho na igreja. As esposas sempre estão prontas para dar atenção às necessidades dos outros. Mas tudo isso pode levar a uma falta de responsabilidade dentro do lar. A palavra obedecer ali de novo, no versículo 6, significa prestar atenção nas necessidades do outro. Está falando ali sobre o marido. Ajudar o marido nas suas necessidades. De novo, a esposa normalmente é muito ativa e ela quer ajudar todo mundo. Alguma coisa precisa ser feita na congregação, a esposa é a primeira que levanta a mão. Tem alguém que precisa fazer isso no prédio? Eu me responsabilizo. E isso é muito bom. Isso faz parte da característica da mulher. Ela está sempre pronta para ajudar os outros. Mas isto pode levar a uma falta de responsabilidade dentro do lar. Faz tantas coisas fora e não vê as necessidades do marido. Olha esse exemplo que eu estou colocando aqui. Eu acredito que nós não podemos imaginar Sara deixando Abraão em casa sem comida porque ela foi visitar alguém. Ela está prestando atenção nas necessidades dos outros. Foi fazer uma visita, mas deixou a necessidade em casa. Eu não vejo Sara fazendo isso. E a mulher cristã, que é submissa a Deus, que quer trazer o seu marido para Cristo, tem responsabilidades
no lar. Muitas mulheres dentro da congregação não têm seus maridos cristãos. E isso causa uma dificuldade, principalmente no primeiro dia da semana, no domingo, quando o culto da igreja é de manhã. Imagina a seguinte situação, não é? O marido não vai cultuar a Deus junto com ela. Ele fica em casa. Ela vai, porque é responsabilidade, ela está certa. Mas o marido vai ficar reclamando, né? Olha, se você for, você tem que voltar num certo horário, porque nós temos que almoçar. E aí, como é que faz? Né? A esposa cristã tem responsabilidade. Ela vai prestar atenção nas necessidades do marido. Ela vai ajudar nas necessidades do lar. Vamos tomar cuidado, mulheres cristãs, para não se envolverem com tantas atividades fora do lar que vocês percam a responsabilidade dentro do lar. Vamos tomar cuidado com isso. Com certeza, ajudar os outros é uma característica maravilhosa. Mas se eu quero ganhar o marido, se a esposa cristã quer ganhar o marido para Cristo, ela precisa prestar atenção nas necessidades do seu lar, do seu marido. Sara não iria visitar alguém e deixar Abraão em casa sem comida. Primeiro, ela iria. Aí, então, ela vai fazer a sua visita, ajudar outras pessoas. A responsabilidade dentro do lar é muito importante. E a promessa que Deus dá aqui, no final do versículo 6, né? Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. A promessa de Deus é que Deus vai honrar você e a sua casa. Com certeza, o seu marido não cristão vai notar a sua conduta, a sua maneira de ser. Com certeza. E Deus vai honrar você e a sua casa. 4 responsabilidades, 4 características, melhor dizendo, da esposa cristã que quer trazer o seu marido para Cristo, na construção do seu casamento. Procedimento ou comportamento, né? Um bom procedimento, aparência, atitude e responsabilidade dentro do lar. Maridos, você, marido, que é um marido cristão, que talvez não tenha uma esposa cristã, você tem características também. O versículo 7 vai nos dar 3 características do marido na construção do casamento. O marido que está submisso a Deus, que quer trazer a sua esposa para ser convertida a Jesus. Ou o marido cristão que já tem a sua esposa convertida a Jesus. As características funcionam dos dois lados. Vamos ler o versículo 7 e estudar essas 3 características. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra,
como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quais são as características do marido cristão submisso a Deus na construção do casamento? A primeira, viver. E você pode estar pensando, mas isso é óbvio, né? Eu vivo com a minha esposa, né? Isso é muito fácil. Vamos ver o que Pedro está querendo dizer aqui, né? Sejam sábios no convívio. Comecinho do versículo 7, né? Sejam sábios no convívio. Ou vivam a vida comum do lar, dependendo da versão que você está lendo. A primeira característica é viver. Sejam sábios no convívio ou vivam a vida comum do lar. Significa uma relação de companhia, união. Não é simplesmente viver junto, mas significa um relacionamento de união, um relacionamento de companhia, muito mais profundo do que simplesmente viver junto. Muitos maridos, ainda hoje, têm a ideia de que o trabalho na fábrica, o trabalho no escritório, o trabalho não sei aonde é deles. E o trabalho no lar é dela. Ele ganha o dinheiro e ela cuida da casa. Muitos maridos ainda têm esta ideia. O trabalho fora de casa é dele, o trabalho dentro de casa é dela. Muitos maridos ainda pensam assim. O marido precisa iniciar e encorajar esta vivência no lar, esta união, este companheirismo, esta companhia, isso que significa a palavra viver, né? O marido acha que o trabalho fora de casa é dele e dentro de casa é da mulher. Não é assim. O marido precisa iniciar e encorajar este tipo de viver dentro do lar. O marido não pode ser passivo com as coisas pertencentes ao lar. E é isso que muitos fazem. Mas Pedro está dizendo, olha, você quer ter um casamento de sucesso? Você quer ganhar a sua esposa para Cristo? Você quer manter o seu casamento unido para sempre? Primeira característica, viver. E viver significa união, companheirismo. O marido precisa iniciar e encorajar esta vivência no lar. As coisas pertencentes ao lar fazem parte das características do marido. Não é tudo para a esposa, não. Tem que ser dividido, tem que ser unido, tem que ter companheirismo com as coisas pertencentes ao lar. Isto pode ser uma coisa conveniente, né? Olha, eu trabalho fora de casa, ela trabalha em casa. Tudo que tem a ver com fora de casa é minha responsabilidade, tudo que tem a ver com dentro de casa é responsabilidade dela. Isto pode ser conveniente, mas não constrói um bom casamento. Não constrói um bom casamento. O respeito da esposa para com o marido cresce, aumenta, quando o marido começa
a demonstrar preocupação e começa a ajudar dentro do lar, com as decisões do lar, com a ajuda com os filhos, com a educação dos filhos. As coisas pertencentes ao lar fazem parte deste viver que é característica do marido. A esposa vai respeitá-lo muito mais quando ele começa a demonstrar que ele quer ajudar nas coisas referentes ao lar. A primeira característica é esse viver, né? Não é, eu vivo com a minha esposa. Não. É esta união, é este companheirismo nas coisas concernentes ao lar. A segunda característica do marido que é submisso a Deus e quer ajudar na construção do casamento é conhecer. Conhecer. Olha lá o versículo 7 de novo, né? Sejam sábios, tenham discernimento, dependendo aí da versão que você está lendo. Essa palavra, ser sábios ou discernimento, significa conhecer de verdade. Não é um conhecimento superficial, teórico, mas é um conhecimento prático, é um conhecimento de verdade. Isso inclui coisas sobre a esposa que somente o marido sabe e ninguém mais. Conhecer, né? A palavra aqui na NVI, sejam sábios. No Almeida, tenham discernimento. É este conhecimento profundo. É um conhecimento de verdade, não superficial. E inclui coisas sobre a sua esposa que somente o marido sabe e ninguém mais. Por exemplo, qual é o medo mais íntimo que a esposa tem? Você, marido, sabe? Isto é conhecer. Isto é ser sábios. Isso é ter discernimento no casamento. Você sabe o medo mais íntimo da sua esposa? Você sabe qual é a preocupação mais forte que ela tem? Você sabe qual é? Você sabe quais são os seus sonhos? Aquilo que ela almeja, deseja dentro do seu íntimo? Conhecer significa isto. Conhecer de verdade, não um conhecimento superficial. Você conhece os segredos da sua esposa? Conhecer de verdade ajuda na construção do casamento. Requer do marido um respeito para com a sua esposa, um desejo de escutá-la, para que o marido saiba quais são os segredos, os sonhos, a sua preocupação mais forte. O marido precisa saber escutar a esposa. Precisa saber cuidar bem da sua esposa. Respeitá-la. Conhecer de verdade é respeitá-la. É saber aquilo que ela mais quer, aquilo que mais faz ela feliz, aquilo que desaponta a ela, aquilo que preocupa a ela. Você, como marido cristão, você tem este conhecimento?
sobre a sua esposa, conhecimento de verdade. E número 3, terceira característica de um marido cristão que é submisso a Deus na construção do casamento, honrar. Versículo 7, né? Tratem-nas com honra. Honrar. Qual é o lugar que você está dando para sua esposa no casamento? Você está realmente honrando a sua esposa? Qual é o lugar que você está dando para ela? Mas o mais importante, a pergunta mais importante é: a sua esposa sabe disso? Ela sabe que você está dando honra para ela? Você demonstra com suas ações a honra que ela merece? A sua esposa sabe que você está a tratando com honra? Se os maridos estão fazendo a sua parte na construção do casamento, a promessa, assim como tinha uma promessa para as esposas no final do versículo 6, tem uma promessa para os maridos no final do versículo 7. Se os maridos estão fazendo a sua parte na construção do casamento, em submissão a Deus, a promessa é que as orações não serão interrompidas. Que promessa bonita, não é? A minha conversa com Deus não vai ser interrompida se eu estou tratando a minha esposa da maneira como Deus deseja. Como é que você está tratando sua esposa, maridos? 3 características. Primeira delas, viver. Segunda, conhecer. A terceira, honrar. Honrar. Maridos e esposas. Se cada um fizer a sua parte na construção deste casamento e Deus estiver presente, que casamento de sucesso você vai ter. Se a esposa cristã se lembrar do seu dever dentro do casamento em submissão a Deus, se o marido cristão se lembrar do seu dever dentro do casamento em submissão a Deus, que casamento de sucesso vocês vão ter. Deus abençoe você. Que você seja uma pessoa submissa a Deus no seu casamento. Ajude a construir o seu casamento da maneira como Deus te ensina. Coloque Deus como prioridade. Lembra daquele triângulo, né? Deus, o marido e a esposa. Quando as coisas estão indo bem entre todos, casamento de sucesso. Ajude a que seu casamento seja um sucesso.